Seja bem-vindo ao meu canal Ideias Telistas, o meu nome é Gabriel Teles e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como configurar o brush aqui dentro do novo Krita 5, beleza? Então vamos lá! Para você configurar o brush dentro do Krita 5 não mudou muita coisa, mas tem algumas funcionalidades novas, beleza? A primeira coisa que você precisa fazer para ir configurar o seu brush é clicar em pré-definições do pincel e você justamente escolher algum brush aqui, né? Pode escolher qualquer um, não vai importar muito porque a gente só quer um brush base para a gente conseguir configurar o nosso e salvar uma nova pré-definição em cima dele. Então eu vou escolher esse brush aqui, ó, que é o Fluxo Básico 3, beleza? Clicando no brush, né, vocês podem ver que o brush ele funciona desse jeito aqui. Tanto faz, tá? Você podia ter selecionado esse aqui, não tanto faz, mas vai ser esse aqui mesmo. Não importa, a gente vai clicar aqui, ó, nesse ícone, que ele é o ícone de pré-definições do pincel. Editar a configuração do pincel. A gente vai clicar nele e ele vai abrir essa janela aqui. A primeira configuração que a gente vai fazer é nessa janela aqui para você fazer o brush do jeito que você quiser. Eu vou passar as ferramentas para você fazer do jeito que você quiser, beleza? Primeira coisa que você precisa saber é o diâmetro. O que é o diâmetro? É o tamanho do seu brush. E isso vai ser medido em pixels, né? Se você estiver fazendo uma pixel art, por exemplo, você vai usar esse valor aqui em 1, porque você quer alterar só 1 pixel por vez, tá? Mas como a gente está fazendo uma arte mais digital, né, que a gente vai usar brushes maiores, quanto maior aqui o número, maior é o seu pincel. Tá vendo? Aqui ficou muito grande, então vamos diminuir um pouco. 50, opa, já é um valor muito bom, 58 aqui. Ok, diâmetro então é o tamanho do nosso brush. Beleza, agora o que é esse fator aqui? Fator ele por base já vai vir no 1, que é um valor completo. Se a gente diminuir, quando a gente fala do fator, a gente está falando do quão achatado o pincel vai ser. Então se a gente aumentar, ele vai voltar ao seu formato normal. Se a gente diminuir bem, você pode ver que ele vai ficar bem fininho, né? Parecendo um pincel de caligrafia aqui. Lembrando que você pode usar aqui do lado, se não tiver essa folha em branco, ó, provavelmente o seu Krita vai estar desse jeito aqui, é só você clicar nessa setinha aqui que ele vai abrir uma folha para você poder testar o seu brush. Então o fator ele está relacionado ao quão achatado o seu pincel é. Eu gosto de deixar ele aqui em 50 ou em 100% mesmo. Para esse caso vamos deixar ele aqui em quase 50. Esse desvanecer aqui a gente vai pular, beleza? Ângulo. Nossa, não tinha essa opção no Krita anterior, né? Não tinha. Eles adicionaram no novo Krita 5. Então o que a gente vai fazer? Clicar aqui, ó, e a gente consegue rotacionar o nosso pincel. Então, se a gente deixar aqui em ângulo de 90 graus, o pincel ele vai estar extremamente reto, 100% reto. Se a gente fizer um traço de cima para baixo, vocês podem ver que ele sai mais fino. Agora, se a gente fizer da esquerda para a direita, você pode ver que o mesmo brush possui dois tamanhos diferentes? Não, ele está só sendo relacionado ao ângulo, tá? Se a gente fizer um 180, você pode ver que isso aqui vai mudar. Agora, se a gente fizer de cima para baixo, o pincel vai ser maior. Se a gente fizer da esquerda para a direita, esse tamanho ele vai diminuir um pouquinho. Aqui embaixo a gente tem o número de pontas que o nosso pincel vai ter. Então, por padrão, ele já vem em 2. Se a gente adicionar mais uma aqui, o pincel vai ter mais uma ponta. 4, 5, até você chegar ao nível aqui que o pincel ele vai virar quase um pincel circular, né? Mas não faz isso, né? Muda aqui e deixa só valores baixos, se você quiser um brush um pouco mais diferenciado. Eu não curto muito, eu gosto de deixar ele aqui no 2 mesmo, tá? Agora, sobre aleatoriedade e densidade, isso aqui está muito relacionado a um pouquinho de textura que o brush vai ter. Se a gente aumentar essa parte de mais aleatório, o brush ele vai ficar com os ruídos dentro, né? O brush ele vai ter esses ruídos mesmo. Agora, se a gente diminuir a densidade, você pode perceber que o brush vai ficar mais seco. É como se esse brush fosse uma esponja que secou mesmo. Ó, você pode ver que ele vai ficar todo vazado dentro. Mas esse não é o único jeito de adicionar textura, tá? Nesse vídeo ainda eu vou mostrar para você como colocar uma textura diferente, que tem várias opções. Tem textura de papel, textura de carvão, papel alumínio, nem sei porque tem, mas tem várias texturas diferentes, tá?
Agora aqui, se a gente descer, a gente vai encontrar uma opção chamada espaço. E para você saber o que é essa opção, você precisa primeiro saber como um brush funciona. Como que um brush funciona? Para isso eu vou aumentar um pouco aqui o tamanho do diâmetro, que é o tamanho do nosso pincel. Vou dar um clique, vou dar outro clique, outro, beleza. Você já deve ter entendido que o brush tem esse formato aqui, né? O brush ele tem esse formato. E o que ele vai fazer? Pegar esse formato e repetir várias e várias vezes até a gente formar um traço. Então, quando você faz um traço, o Krita ele tá pegando cada um desse formato aqui, ó. Ele tá pegando essa imagem e repetindo inúmeras e inúmeras vezes até formar essa pincelada aqui. Então, entendendo isso, se você diminuir o espaçamento, essas figuras vão estar cada vez mais juntas. Ó. Você pode ver que vai ser um traço bem fluido. Agora, se você aumentar esse valor, por exemplo, deixar aqui em 0,70, você vai ver que esse padrão ele se repete com menor frequência. Se a gente aumentar mais ainda, você vai ver que ó, ele mal faz o traço, né? Você nem consegue ver direito com o traço sendo feito. Então esse é o espaçamento. A minha dica é que você deixe o espaçamento aqui no automático, porque aí o próprio Krita vai fazer o cálculo com base no que é melhor para você, no que é melhor no zoom que você deu na tela, no tamanho do seu arquivo, ele vai fazer todos esses cálculos e vai ter um traço aqui, ó, que ele é um meio termo entre os dois. Ah, Gabriel, mas se eu quero deixar meu traço mais fluido, por que eu não taco ele aqui no 0.2, no menor possível? Porque isso vai exigir muito da sua máquina. Se você colocar ele no 0.2, ele vai sim ficar um traço bem fluido, você quase não vai ver a repetição do brush. Mas em cada pincelada que você fizer, vai ter tanta imagem, mas tanta imagem, que seu computador vai começar a travar. E inclusive, quanto maior for o diâmetro e menor for o espaçamento, mais lag vai causar no seu computador. Então é por isso que você deixa ele aqui no automático e sempre evita o diâmetro muito alto, beleza? Sempre evita o diâmetro muito alto. Mas, Gabriel, eu quero fazer aquele brush mais suave, né? Aquele brush mais esfumaçado. Como que eu faço? Vem aqui em tipo de máscara e você pode selecionar suave. Vai ter até esse gráfico aqui para você mexer, mas evita mexer nesse gráfico, tá? Por agora, se você quiser explorar, beleza. Ponto positivo aí para você, mas pode deixar aí, não precisa mexer. Aí você vai perceber que o seu pincel ele vai ser mais suave mesmo. Ou você pode mudar ele para o padrão, que vai ser aquele pincelzão padrão mesmo, né? Um pouco mais duro. A gente chama de um pincel mais hard. Ou você pode deixar ele em gaussiano, que é como se fosse uma mistura aí dos dois. A maior diferença ela vai vir de acordo com o formato aqui. Você pode mudar o formato de círculo para quadrado. Então vamos fazer uma comparação aqui. Esse é o padrão, esse é o suave e esse é o gaussiano. Olha a diferença dos três. Se a gente diminuir e colocar 3, por exemplo, no padrão ele fica desse jeito. Agora olha como ele fica no gaussiano. Ele muda, né? Então tem esse formato variável aí, você pode explorar diversos tipos de pincel. A última configuração que a gente vai estar fazendo aqui é em relação a essa função chamada anti-alias, né? Então vamos deixar o pincel aqui no modo padrão. Eu vou fazer um traço sem essa opção ativa. E vocês vão ver como ele vai ficar. Agora eu vou ativar a opção e vou fazer um traço. Vai estar dando um zoom aí na tela, mas vocês podem perceber que o traço que não estava com a opção ativa, ele ficou mais craquelado ali, craquelado, né, nas bordas. A borda dele ficou mais pixelizada, os pixels ficaram mais tortos. Porque o que essa função faz, esse anti-alias, o que ele faz é corrigir os pixels ali que estão nas bordas, tá? Então, quando você ativa essa opção, o seu pincel ele fica mais fluido ainda, ele fica mais perfeito ainda, né? O traço dele sai muito melhor. Mas, em compensação, ele vai exigir também um pouco mais do seu computador. Então, se o seu computador está travando quando usa o brush, você pode conferir algumas coisas. A primeira é o tamanho dele. Nunca usa tamanhos aqui 500, 300, 400, que são tamanhos muito grandes. Primeira coisa, confere. A outra coisa é o espaço. Confere se ele não está marcado ali no automático e se ele está, por exemplo, num número muito pequeno. E aumenta esse número, por exemplo, para 0,13 ou diminui ele um pouquinho, né? 0,7.
Ó, 0.7 tá bom. Ou deixa ele aqui no automático que o Krita mesmo vai fazer o trabalho. E desativa o anti-alias, que aí você vai ter um pincel bem mais suave para o computador calcular. Beleza, configuramos aqui então o básico do pincel. Agora a próxima coisa é a gente entender o que é opacidade e o que é o fluxo. Qual que é a diferença, né? A gente entender qual que é a diferença entre usar a opacidade e usar o fluxo. Eu já vou avisando logo, para ser bem rápido, que o fluxo é quando você quer ter uma pintura que tem uma aparência um pouco mais pincelada, que foi pintada à mão, que é um negócio mais tradicional. Por quê? Quando você ativa o fluxo, deixa eu garantir aqui que a opacidade está desativada. Está desativada. O fluxo vai estar ativo aqui, beleza? Tudo está ativo. Se a gente fizer um traço mais em zigue-zague, você pode perceber que quando um traço se encontra com o outro, eles meio que se unem e a cor deles fica um pouco mais forte. É como se fosse uma sobreposição de tinta. É como se você estivesse numa tela, você passa uma pincelada de aquarela, por exemplo, passa outra por cima, no encontro entre as duas, essas cores vão se multiplicar. O que não acontece muito em uma única pincelada, né? Isso eu estou falando de uma única pincelada, não acontece muito no modo opacidade. Então vamos ativar a opacidade e desativar o fluxo. Vamos mudar aqui na opacidade, ó. Agora vamos fazer um traço único aqui, ó. Você pode perceber a diferença entre os dois. O modo opacidade ele tem uma aparência mais fluida, uma transição mais suave, ele parece um pouco mais digital. Então dá uma olhada nos dois, vê qual você gosta mais, qual o seu estilo de pintura se adapta melhor. Escolhe um dos dois. Lembra de não deixar os dois ativos porque não vai ser fácil de controlar. Então, por exemplo, eu vou escolher a opacidade. A gente vai vir aqui, ó, ativar as configurações da caneta. Tenha certeza de que essa função está ativa. E a pressão, também tenha certeza de que a pressão está ativa. A gente vai clicar nesse penúltimo aqui, ou o segundo de trás para frente, porque ele é um gráfico que ele vai subindo, beleza? Agora eu tenho que explicar o que é esse gráfico. Porque explicando esse gráfico, eu vou estar explicando 80% de todas as configurações que você vai fazer no brush aqui dentro do Krita. Então vamos lá, o que esse gráfico ele está nos dizendo? Da esquerda para a direita, a gente tem aqui de uma baixa pressão, e a pressão ela é a força que você faz com a caneta na tablet. Isso a gente chama de pressão, é um nível de pressão. Na esquerda a gente tem um baixo nível de pressão e na direita a gente tem um alto nível de pressão. De baixo para cima, a gente tem embaixo um traço que ele quase não aparece, né? Que ele é bem fraco. E quanto mais esse gráfico vai subindo, mais tinta o pincel solta, mais forte a cor vai ficando. Então, na prática, o que esse gráfico nos diz? Que quando a pressão que eu fizer na tablet for baixa, o meu traço vai sair transparente. E conforme eu vou aumentando a força, conforme eu vou pressionando mais a tablet, o meu traço ele vai ficando mais visível. Então vamos fazer isso aqui do lado para vocês entenderem. Eu vou fazer agora um traço fraco, tá? E para isso eu não vou apertar muito na tablet. Vocês podem ver que foi um traço que quase não dá para ver. Agora eu vou fazer um traço médio. E agora eu vou fazer um traço mais forte. Então é isso que o gráfico nos conta. Quanto mais baixo a pressão, mais fraco o pincel. Quanto mais forte a pressão, mais forte o pincel. E o que você está achando dessa aula? Era realmente aquilo que você estava procurando? Eu sei que você procurou por como configurar o pincel, você se deparou nesse vídeo e eu tenho certeza que você deve estar gostando bastante, né? Então, por favor, se inscreve aqui no canal para você não perder outros vídeos como esse. Aqui eu ensino desde formas básicas até como fazer rosto, como pintar dentro do Krita. Eu ensino tudo praticamente dentro do Krita para você aprender a dominar esse programa. E deixa o seu like aqui nesse vídeo como forma de agradecimento e de mostrar que realmente esse conteúdo te ajudou, beleza? Agora nós vamos para a parte que todo mundo está buscando na hora de configurar o brush, quer fazer ele ficar com aquele traço, com aquela linha mais fina na ponta, né? Você vai desenhando como se estivesse desenhando com um pincel mesmo. É como deixar o traço com a ponta fina no final, é o que muita gente procura. E para isso nós vamos clicar em tamanho, vamos clicar, né, marcar a caixinha, né, para ela ficar ativa. Novamente, a configuração da caneta ativa, pressão ativa, e novamente a gente se depara com esse gráfico.
Se a gente clicar de novo na penúltima ou a segunda de trás para frente, se a gente clicar lá de novo, a gente vai ter o mesmo padrão de configuração. E o que isso aqui está dizendo para a gente? Que quanto mais baixa for a pressão que você fizer na caneta, menor vai ser o tamanho do brush. Quanto maior for a pressão que você fizer na caneta, maior vai ser o tamanho do brush. Fazendo um traço simples, né, um traço mais fraco, fazendo um traço médio e agora fazendo um traço mais pesado. Você pode perceber a diferença de tamanho e repara que essas configurações elas somaram com a configuração anterior que nós fizemos, que também tinha as mesmas características. Então agora o que a gente fala é que esse brush ele tem um controle de tamanho e opacidade pela pressão da caneta. O que isso quer dizer? Que se você fizer um traço bem fraco, o tamanho dele e a opacidade dele vão estar bem baixinho. Você quase não vai ver o pincel ali sendo riscado na tela mesmo. E se você for fazendo mais forte, esse traço vai engrossando e a cor dele vai ficando mais presente, porque a gente adicionou duas configurações de pressão nesse brush. E lembrando que isso aqui é só um padrão, né? Uma base para você se guiar. Sempre faça nessa ordem. É claro que você também pode vir aqui e querer mexer nesses brushes, nesse gráfico, fazer um brush maluco. Faz do jeito que você quiser. Eu só estou dando a base para você saber como funciona, beleza? O próximo passo, como eu tinha falado, é a gente adicionar uma textura nesse brush, né? Para dar mais uma vida. Tem gente que gosta de ter aquela textura de lápis, ou você quer ter uma textura mais diferenciada. Para isso, a gente vai clicar aqui na pastinha de textura, né? Se esse símbolo tiver virado para frente, você clica, ele vai descer e aqui a gente coloca em padrão. Se tiver força, você desativa, tá? Desativa aqui força, tá? Então a gente vai só clicar em padrão. Aqui ele já vai dar uma variedade bem grande de texturas que você pode colocar no seu pincel. Se a gente selecionar aqui o nosso pincel, você já vai ver que ele tem uma textura melhor. E vindo aqui em opções, você também consegue controlar o brilho, o contraste, você consegue controlar tudo em relação a essa textura, tá? Lembra de deixar essa parte aqui de corte desativado. Se tiver pincel de corte, padrão de corte, não coloca. Deixa aqui corte desativado, tá bom? Então agora olha como ficou o nosso pincel. Se a gente fizer uns traços bem finos, a gente quase não consegue ver. Se a gente fizer uns traços um pouco mais fortes, pressionando mais, ele aparece mais com um tamanho maior e olha lá a nossa textura de papel. Então, esse foi o nosso brush que a gente configurou. Agora, Gabriel, eu quero salvar. Eu não quero ter que ficar configurando toda vez que eu for usar no Krita, né? Eu quero ter um brush com o meu nome ali, com o nome que eu quiser. Simples. Basta você vir aqui, ó, e salvar nova pré-definição de pincel. Então vai abrir essa janela do Krita aqui, com o nome do pincel, que você pode colocar o nome que você quiser. Vou colocar, por exemplo, Teles. E se você clicar aqui em ler a partir da biblioteca de ícones, o Krita ele vai te dar algumas opções de brushes que você pode colocar aqui, né, como a cara do seu pincel. Então você escolhe aqui mais adequa para você, a que você mais gostar. Pode colocar coração, estrela, redemoinho, pode colocar o que você quiser. Ó, alterar a matiz, a saturação, o nível de cinza. Então vamos fazer um brush bem doido aqui, ó, bem radioativo. E vamos colocar uma estrela. E aí você vem aqui e dá um OK e vem aqui em salvar. Se a gente desenhar com o pincel aqui, ó, opa, o brush já tá funcionando. Vamos colocar um preto 100% aqui. Opa, beleza, já dá pra gente fazer alguma coisa. Então se você vier em predefinição e escrever aqui, ó, Teles, opa, apareceu o nosso pincel aqui. Agora uma dúvida muito frequente que pouca gente sabe fazer, tem gente que nem sabe que essa funcionalidade existe aqui no Krita, é de como fazer o próprio brush. Ah, mas você já não me ensinou isso? Sim, eu te ensinei a configurar, mas você pode ter um brush de borboleta, você pode fazer um desenho e falar para o Krita criar um brush com base nesse desenho, do formato que você quiser. Para isso, a gente vai pegar, abrir aqui um arquivo, pode ser um arquivo quadrado, tá? De preferência seja um arquivo quadrado. A gente vai tirar o fundo dele, para ele ficar um PNG, né? Então a gente vai criar uma camada acima. Ah, eu quero um brush em formato triangular. Então vamos fazer aqui um triângulo. Pode ser, tanto faz mesmo, tá, gente? Eu vou fazer aqui porque eu quero ele mais personalizado mesmo. Mas você pode fazer ele também usando com base as ferramentas aqui.
as ferramentas de seleção. Então vamos fazer um triângulo certinho. Beleza, um brush triangular certinho. Mas não, então vamos fazer ele mais desajeitado mesmo. Vamos deixar ele um pouquinho mais doido. Vamos apagar. Ele vai ser um brush de triângulo com triângulo dentro. Então a gente vai clicar aqui em arquivo, exportação avançada, e nós vamos salvar esse arquivo, por exemplo, na área de trabalho como um PNG. Pronto, terminamos de salvar o nosso arquivo como PNG. Lembra de desativar ali, né? Ele tem que estar com esse quadriculado. Agora, como que a gente vai criar o nosso brush personalizado? Vamos selecionar aquele mesmo do começo do vídeo? Tanto faz, tá? Clica no brush, novamente, editar a configuração do pincel. Vamos voltar aqui, ó, ponta do pincel. E agora a gente vai vir em pré-definido. Se você vir em pré-definido, o Krita, por padrão, ele já vai te dar também, ó, diversas opções de formatos, texturas, vai te dar diversas opções. Mas, como nós queremos adicionar o que a gente acabou de fazer, a gente vai clicar em importar, vamos lá na área de trabalho e selecionar o brush. Abrir, clique em sim, pronto, o Krita acabou de adicionar aquela imagem. Agora é só a gente procurar ela e para isso a gente só escreve o nome, né? Vamos colocar aqui, ó, brush. Opa, então apareceu, achamos aqui, ó. Você pode ver que está com o formato mesmo que a gente desenhou. Vamos clicar. A gente também pode configurar o tamanho. E olha como esse nosso brush ele funciona, né? Como ele tem esse vazado dentro, é como se o brush ele tivesse várias pontas, né? Então a gente pode ir brincando com isso. Novamente também pode mexer a rotação. Vamos deixar em 90 graus, vamos deixar aqui, ó, 300. Então a gente consegue ir manipulando ele. E novamente, qualquer alteração que você fizer aqui, ó, por exemplo, em opacidade, vamos deixar ativa a opacidade ao invés do fluxo. Vamos deixar ativo a opacidade, clicar na barriguinha lá em cima de novo. E tamanho, a gente também pode adicionar, só que dessa vez vamos adicionar um tamanho mais doido aqui, ó. Vamos colocar ele com a barriguinha para cima, ó. Beleza, gostei desse jeito aqui. Agora vamos lá adicionar uma textura. Então a gente vem aqui em textura, tira aqui força, adiciona o padrão e vamos aqui em textura, vamos colocar aqui mais uma vez, essa aqui é só para quem já viu o último vídeo de como configurar um brush. No último eu também coloquei uma textura de estrela. Então vamos manter a tradição, vamos colocar aqui uma textura de estrelas. Ó, a gente pode mexer no brilho, vamos mexer no brilho, lembrando que aqui em cima vai estar dando zoom aí na tela, você pode ver como o seu brush ele vai ficar, tá? Então sempre mexe nas configurações, tendo em base aquela pré-definição ali. Beleza, pincel de corte a gente vai deixar corte desativado. Agora vamos ver como ficou o nosso pincel. Aí, ó como ficou o nosso pincel. Beleza, para salvar nova pré-definição, beleza, triângulo estrela. Agora a gente clica aqui para abrir a biblioteca. Vamos até colocar uma estrelinha aqui no brush, né, porque é um brush de estrela. Vamos clicar aqui na varinha com estrela, obviamente. Clica aqui em salvar, pronto, configurou o nosso brush com um padrão que nós mesmos fizemos aqui, ó. Esse foi o padrão e olha como esse brush funciona. Os brushes aqui dentro do Krita são fundamentais na hora da gente fazer o nosso desenho. Mas uma coisa que é mais importante ainda do que ter um brush bom, saber configurar um brush certinho, criar um brush de estrela do zero, uma coisa que é mais importante ainda do que saber fazer isso é saber como funcionam as formas básicas, como funcionam os fundamentos de desenho, para você saber desenhar mesmo e não ficar dependendo da ferramenta. E sobre formas básicas, você pode estar cometendo erros muito simples e muito bestas que podem estar te impedindo de melhorar no desenho. Então clica nesses vídeos que estão passando aqui para você garantir que não está errando na hora de estudar os fundamentos mais básicos do desenho, beleza? Meu nome é Gabriel Teles, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se sim, por favor, se inscreve no canal e clica no like aqui para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que esse vídeo ajude mais pessoas que nem ele te ajudou. E eu vejo você lá no próximo, beleza? Te espero lá.